você, a gente está ao vivo hoje pelo U Convergente aqui no Instagram. Eu sou Érica Lima e hoje eu tenho a presença de Conceição Sampaio. Ela que é uma mulher muito conhecida no Amazonas, não só no Amazonas, né? Já tem um legado. Hoje a gente está falando sobre mulher, sobre política, e eu estou muito feliz com a sua presença porque você é um pouco da nossa história. Olhando um pouco para a história, eu vejo que você foi essa mola propulsora, onde as pessoas começaram a identificar a dinâmica da atuação de uma mulher à frente, né, de um cargo político. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco da tua credencial aqui, né? Você agora, nesse momento, está como presidente do partido, né, das mulheres, não é isso? PSDB Mulher. E aí a gente já começa a falar um pouco para entender, que as pessoas já te conhecem, mas tem gente que são novos eleitores, pessoas que estão chegando agora. Não que você é uma mulher muito jovem. Obrigada. Mas a gente já tem agora um público de 16, 17 anos para a eleição do ano que vem, que é de 2022. Quem é Conceição Sampaio? Érica, primeiro quero muito lhe agradecer a Deus por esse momento. É uma honra poder estar conversando com você, poder conhecer o seu espaço, que já é tão conhecido por todos nós, através das redes sociais, do trabalho que você realiza. E agradecer muito a Deus. O fato de nós estarmos aqui falando com vida já é um grande motivo de uma felicidade. Nós passamos por uma pandemia tão difícil, né, gente? Verdade. Quantas famílias enlutadas nesse momento. Então, assim, eu sou uma pessoa muito grata a Deus por tudo. E sou uma Maria, uma brasileira, uma mulher aguerrida, uma pessoa, graças a Deus, resiliente, que entende exatamente que tudo que Deus nos coloca na mão para fazer, nós temos que ter zelo para executar. E foi exatamente desta forma que eu cheguei a ser naturalmente alguém de luta. Eu venho de uma família onde nós aprendemos a gostar um do outro. Sabe, a gente gosta de gostar um do outro. E eu me lembro a primeira vez que eu te vi, não é, Érica, fazendo um trabalho ainda lá na prefeitura, e a gente já foi conversando. Então é exatamente assim. O brasileiro tem isso, sabe, uma característica nata de trabalhar, de fazer com que a outra pessoa se sinta acolhida. Então eu venho da área de comunicação, não é? E eu tenho muito orgulho de ser uma profissional desta área, porque quanto valor tem a radiodifusão, tem o jornalismo, quanto valor tem o profissional que leva as informações para que a gente realmente se torne cidadãos de bem com formação. Acho que isso faz a diferença. Alguém que acredita na educação, alguém que acredita na amizade, alguém que tem fé em Deus acima de tudo e alguém que gosta de compartilhar. Então, eu tive a felicidade de ter sido vereadora da cidade de Manaus, deputada estadual por 2 mandatos e deputada federal. E muito recente estive também à frente da SEMASC, da Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania, né? E onde a mulher também está ali, não só no nome desta pasta, mas no trabalho que ela executou e executa até hoje, né? E participei durante a gestão do prefeito Arthur Neto, a quem muito sou grata, a quem muito devo pelo aprendizado da máquina do executivo. Então, eu sou uma pessoa, graças a Deus, que não renego a minha história, que não renego as pessoas que colaboram para que essa história aconteça. Então, assim, eu vim da secretaria recentemente, fui candidata a vice-prefeita, também numa decisão do prefeito Arthur Neto, um convite que recebi pelo PSDB, juntamente com o Alfredo, não é? Então, eu participei como mulher também dessa chapa majoritária. Achei extremamente importante, porque nós, mulheres, precisamos exatamente ocupar os nossos espaços. Nós não queremos um mundo só de mulheres, ao contrário, eu defendo um mundo onde homens e mulheres possam compartilhar as mesmas oportunidades, onde a gente possa ocupar um espaço, não porque é mulher ou porque é homem, mas pelo mérito, pelo trabalho que nós podemos fazer. É esse mundo que eu acredito. Então, olhar o executivo, participar dele, ter tido a oportunidade, num convite que o prefeito Arthur Neto, com dona Elizabeth, minha querida amiga,
me fizeram, para mim, foi um motivo de muito orgulho, porque hoje eu conheço bem o parlamento e conheço bem, graças a Deus, o executivo. Pensando nisso, acompanhando algumas pesquisas, não só agora, né, mas pesquisas anteriores, o seu nome sempre ele é citado. Você tem uma representatividade viva quando se fala em um nome de uma mulher com atuação no âmbito, né, da política, e aí isso se dá ao seu currículo. Foi vereadora, deputada estadual, deputada federal, já esteve à frente de secretarias, né? Então você já passeou bem para esse lado de gestão, de políticas. E nesse momento aqui agora, o que você acha, no ponto de vista da Conceição Sampaio, a que se deve essa lembrança? A que se deve, de fato, ainda a população ter um carisma? Você não tem, em algumas pesquisas que eu já acompanhei, uma rejeição grande, pelo contrário, você tem uma baixa rejeição. E você já tem um legado, né? Porque quando a gente vai acompanhando, ou a pessoa se desgasta, ou a pessoa ela se fortalece, mas você tem um legado que você permanece com um número de rejeição que não sobe. A que se deve isso? Eu sempre procurei ser ponte e nunca muro. A ponte, ela faz travessia, o muro separa. Eu sou alguém de ponte, de construir pontes na minha vida. E faço da política, como faço de qualquer atividade onde eu possa estar exercendo, uma missão. Eu nunca permiti que nenhum cargo fosse maior do que eu sou como ser humano, como pessoa. Eu vou para um cargo e faz com que aquele cargo saiba exatamente que eu, Conceição, sou um ser humano que jamais vou me permitir a sedução pelo poder. O único poder que me seduz é o poder de Deus, nenhum outro. Quando eu executo uma missão, Érica, eu executo exatamente por acreditar que aquela missão fará diferença na vida de alguém. E é exatamente desta forma. Eu sou muito grata pelas suas palavras, porque as pessoas que conhecem a Conceição sabem exatamente o que sou, sabe quem é a Conceição Sampaio. E eu acho que isso para nós é fundamental. Eu entendo que a política, como ciência, é a única capaz de mudar, de fazer a transformação social da vida de uma população. Só através da política, da verdadeira política, nós mudamos a vida das pessoas. Quando a gente não tem esse olhar, a gente pode exatamente tornar a vida de um povo pior. Então, quando você vai escolher alguém para lhe representar, primeiro é importante você perceber quem é essa pessoa. A gente não vota só no dia da eleição. Quando a gente vota, a gente está votando no dia da eleição, mas as consequências daquele voto nós vamos viver durante os próximos 4 anos. Então, é muito importante que a gente perceba quem é aquela pessoa. Muita gente diz, mas o poder transforma. Não, o poder não transforma ninguém. O poder revela as pessoas, é bem diferente. Sim. Então, quando eu estive como vereadora, a população da cidade de Manaus me honrou com essa possibilidade e logo em seguida me levou para a Assembleia Legislativa, novamente a Assembleia Legislativa e depois para a deputada federal. Então, a população me fez subir um degrau de cada vez. Eu não saí daqui para lá, não, eu subi um degrau de cada vez. Não tem nenhum problema alguém sair daqui já para um degrau muito mais elevado, mas eu acho que essa construção ela é muito importante. A Câmara Municipal ela é uma escola. É muito importante uma pessoa que vai colocar o seu nome para uma apreciação popular, que ela entenda exatamente isso, que a Câmara Municipal ela é uma escola, é aquele poder que está exatamente muito mais próximo da população. A Assembleia ela já vai olhar o Estado e a Câmara Federal tive a felicidade também de fazer projetos para o nosso país. Inclusive, uma das leis aprovadas de minha autoria, sancionada pelo presidente Bolsonaro, é exatamente uma lei que dá subvenção econômica para o manejo do pirarucu. Hoje você está vendo em vários lugares sendo falado, essa lei é de uma deputada do estado do Amazonas, que eu tive a honra de poder, juntamente com outras pessoas, como o doutor Tomás, que já esteve fazendo todo um trabalho dentro do setor primário, mais o pessoal da OCB. Então, muita gente
colaborou, mas essa lei da subvenção econômica ela é muito importante, porque quantos homens pescadores, mulheres pescadoras vivem exatamente dessa pesca, do manejo do pirarucu. Nós não tínhamos uma tabela do preço mínimo para esse pirarucu, para esse manejo, porque a lei de subvenção econômica, ainda que seja uma lei antiga do nosso país, ela só garantia essa subvenção aos produtos de origem vegetal e não animal. Então, nós travamos uma verdadeira batalha. Graças a Deus, conseguimos aprovar. Então, hoje, a gente, inclusive aqui no estado do Amazonas, a gente está ouvindo falar, é uma lei muito importante, que faz com que o pescador possa, na hora de vender o seu pirarucu, seu quilo do pirarucu, se ele não conseguir alcançar a tabela do preço mínimo, ele pode, com nota fiscal, depois requerer essa subvenção do governo. Entendi. Isso é um complemento de renda, talvez seja o maior resgate de cidadania que um projeto de lei garantiu através de uma lei, é esse que nós temos nesse momento. Então, eu fico muito feliz e muito honrada por isso. Vamos aproveitar e a gente aprofundar e depois voltar para a questão das possíveis eleição de 2022, mas falar um pouco sobre a sua trajetória à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi um momento muito atípico. A gente viveu uma pandemia. Como foi, Conceição, estar à frente da gestão de uma secretaria tão importante como essa, com a necessidade que já era grande, mas se tornou, acredito, gigantesca. Eu sei que não dá para ajudar todo mundo, para conceder direito a todo mundo. É um momento difícil que vocês passaram à frente de uma pandemia. Como foi estar à frente de uma secretaria? É tão interessante. Deus sabe a hora certa de todas as coisas. E me levou para a secretaria exatamente no momento em que nós passamos pelo início da pandemia. Então, foi um ano muito difícil, né, Eric? Você acompanhou de perto. E eu quero aqui muito agradecer a Deus e fazer aqui uma saudação, justiça a todos os servidores e servidoras da SEMASC. Eu tive tanto orgulho, meus queridos e queridas, de estar não à frente, mas de estar ao lado de vocês, comandando ali juntos um momento tão difícil da história da humanidade, que foi a pandemia de 2000, que começou em 2020 e que até hoje se estende. A gente viu quantas pessoas adoecendo, quantos colegas perdendo a vida, quantos familiares sendo ali enlutados, e nós estávamos juntos. Por isso que eu sempre entendo que há uma grande diferença entre ser chefe e ser líder. E eu sempre peço a Deus que me prepare para ser líder, porque um líder, ele fica exatamente ao lado dos seus liderados na guerra. E foi isso que nós fizemos. Nós estivemos juntos todos os dias, pedindo a Deus, trabalhando naquilo que era preciso trabalhar, levando alimentação para quem precisava de alimentação, possibilitando vários benefícios que foram trazidos pelo prefeito Arthur Neto, lembrando aqui o fluxo migratório. Nós tivemos a possibilidade, Érica, de colocar o fluxo migratório que está na cidade de Manaus desde 2016 em escolas. Tiramos de lugares como lá do Alfredo Nascimento e colocamos em escolas para tentar distanciar o máximo possível. Tivemos um trabalho muito próximo. Só para deixar mais claro, o que é esse fluxo migratório? O fluxo migratório, gente, são os nossos venezuelanos. Sim. Que por uma guerra civil, sim, uma guerra política lá na Venezuela, sim, passaram, não é, a vir para o Brasil e outros países também. E não vieram visitar, eles estão exatamente tentando sobreviver. Começar uma vida, Começar uma nova vida. Desde 2016, o prefeito Arthur Neto acolheu essas pessoas aqui, não é? E mesmo sabendo que a obrigação primeira é da União, porque nós estamos falando exatamente de um momento onde um outro país está com problema e você precisa refugiar uma população em outros países. Então, nós tivemos todo um cuidado, todo um trabalho que você bem acompanhou, Érica, para fazer com que essas pessoas tivessem abrigos. Nós tivemos aí a preocupação
do SAICA, por exemplo, onde nós acolhemos crianças, não é, crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, os CRAs, todos eles também fazendo com que o Bolsa Família e os benefícios do governo federal não faltassem à nossa população. Queria lembrar aqui que em 2019, a Prefeitura de Manaus, através da SEMASC, conseguiu fazer um trabalho e conseguiu fazer o recadastramento de 100% da população. Quando o presidente Bolsonaro, em 2020, começou a fazer o benefício dos R$600, a nossa população não teve problema em relação a esse tipo de cadastro, porque o nosso banco de dados de informação, que é o cadastro único, e aqui eu quero destacar todos os nossos servidores, não é, que muito trabalharam com firmeza, e nós não tivemos essa dificuldade de pagamento. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu nesse momento Acho da que pandemia? a maior dificuldade é você saber que você tem um inimigo invisível que está ali. Servidores, você via medo nos servidores de ter que trabalhar? Porque o coronavírus, ele é um inimigo invisível, mas ele está ainda entre nós. E naquele momento, em 2020, em março de 2020, a gente não sabia ainda que tamanho era esse problema, o que nós iríamos viver pela frente. A gente não tinha vacina, a gente não tinha nenhum tipo de medicação que pudesse dizer, não, você vai usar isso, isso vai dar certo. Então, nós estávamos trabalhando exatamente sem ter a noção clara do que, de fato, nós estaríamos enfrentando. Então, quando eu ressalto aqui o trabalho feito, o comando do prefeito Arthur e o trabalho feito por todos os servidores, é porque realmente foram pessoas valorosas. A gente percebia todos os dias que todos nós estávamos ali sofrendo uma aflição, porque era um colega que adoecia, era alguém da família que ia a óbito. O SOS Funeral prestou um serviço extremamente importante. E eu quero aqui lembrar que nós perdemos uma grande amiga, Lourdes, que estava à frente do SOS Funeral. Então, assim, a gente ainda está atravessando o deserto. Eu lembro que a gente passou por muitas dificuldades no SOS Funeral. Eu acredito Sim. que foi algo que para estar com aquela demanda expressiva, né? O SOS Funeral, ele cumpre um protocolo, ele tem exatamente uma função, não é? E o que aconteceu? Quando, os dias antes da pandemia, você tinha 14, tinha 18 sepultamentos. Pelo SOS Funeral, pessoas que ligam para o SOS Funeral com vulnerabilidade social, e o SOS ele atende como um programa social da prefeitura, não é? E o que acontece? De repente, não eram mais 14 ou 18, eram 37, eram 50, era mais de 100 pessoas que estavam indo a óbito. E o SOS passou a ser requisitado de um modo geral pela cidade de Manaus, o próprio governo do estado também, na época, fazendo algumas parcerias com o município, com a gente, para a gente tentar ir ajudando no que era possível. Então, rapidamente, o SOS passou a ser demandado, inclusive pelo governo do estado. Então, assim, foi algo assim, impressionante. A gente sabe o que nós vivemos, o que nós ainda estamos vivendo, mas graças a Deus eu entendo que muito já se avançou. Hoje nós temos aí várias vacinas sendo oferecidas. Ontem mesmo, 75% da população na cidade de Manaus já recebeu a primeira dose. Isso é muito importante. Eu quero aplaudir aqui todos os servidores da área da saúde. É uma grande conquista que nós estamos obtendo. É muito importante lembrar, né, Érica, que nós só vamos alcançar a imunidade coletiva quando 70% da população tiver recebido a segunda dose. Então, todos os cuidados são necessários, o uso de máscara, álcool em gel, lavar bastante as mãos, enfim, e o distanciamento social. Mas é um avanço, que eu não posso deixar aqui de cumprimentar a prefeitura, o governo, eu quero fazer meus cumprimentos. Eu agradeço muito, porque é muito difícil, às vezes, você conseguir a entrevista com uma pessoa que foi gestora, né, para ela prestar conta. Eu já fui gestora, já acabou o meu trabalho. E você, eu acho que isso é uma humildade, você vir, se propor a conversar com a gente para trazer um pouco de como foi o feedback, como foi suas ações, como que você avalia a sua trajetória nesse tempo. Já pensando antes mesmo da pandemia, o que você acha que foi seu maior legado na Secretaria de Assistência Social?
ou até mesmo durante todo esse tempo que você atuou como vereadora, como deputada e como deputada federal? Eu acho que a vida, sim, é um aprendizado. Eu certamente tenho muito a agradecer por tudo que tenho aprendido. Eu sempre, todos os dias eu acordo, Érica, e agradeço muito a Deus por tudo que Deus, de uma forma tão misericordiosa, me proporciona. A minha vida, ela sempre foi marcada por muitos desafios, mas eu sempre encarei todos os desafios como missão. E missão dada para mim é missão cumprida. Sou exatamente assim. Vivo um dia de cada vez. Eu não fico angustiada pelo que eu vivi no passado, nem com ansiedade do que eu vou viver amanhã. Eu vivo hoje, sabe? Eu vivo o meu presente. Eu quero poder estar sempre preparada para cumprir as missões que Deus tiver na minha vida. E eu acho que o grande legado que eu quero sempre olhar do meu trabalho é que eu tive a oportunidade de contribuir. Isso faz a diferença na vida de todos nós. E tive também a possibilidade de aprender. Eu, no parlamento, quando coloco para você essa trajetória de vereadora à Câmara Federal, é um presente que a população do Amazonas sempre me honrou, porque eu nunca fui para o parlamento legislar em meu nome. Se tem algo que eu sempre aprendi, é que o parlamentar não pode legislar em seu nome. Ele legisla em nome da população. Então, todos os votos que eu dei como parlamentar, e muitos desses votos, só Deus sabe a pressão que eu sofri. Dei porque não estava lá falando em meu nome. Dei porque estava lá falando em nome da população do estado do Amazonas. Então, você não vota numa mulher porque ela é mulher. Eu não quero que votem em mim porque eu sou mulher. Eu quero que as pessoas que votaram em mim, ou as pessoas que venham porventura ainda votar em mim, votem porque acreditam que ali tem uma pessoa preparada para lhe representar. Eu acho que isso faz a diferença. Então, não tem... nós somos mais de 52% do eleitorado brasileiro. Sim, nós mulheres, nos preparamos para estar aonde quer que nós tenhamos a vontade de realizar um trabalho. Mas eu acho que quando você vota exatamente por entender que aquela pessoa está preparada como uma liderança para lhe representar. Então é muito bacana quando você pode encontrar alguém. Eu encontro tantas pessoas, Érica, que, graças a Deus, sempre me colocam no ouvido uma palavra de incentivo. Hoje a gente está um pouco mais distante por causa da pandemia, mas quantas pessoas me passam mensagem, sabe, me motivando, me encorajando. Isso faz toda a diferença. Eu sou muito grata a Deus. Inclusive, eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu venho acompanhando você nas redes sociais também, e aí você também tem levado esse retorno, conversado com a população e falado um pouco do teu dia a dia, coisa que você não fazia muito quando estava à frente da secretaria. Mas uma coisa que eu queria perguntar de você, Conceição Sampaio, como política, hoje, com a experiência que você teve, você tem muito mais inimigos ou fez muito mais amigos? As pessoas gostam muito dessa questão de bastidores, né? Como mulher, você acha que teve um grande entrave por você ser mulher ou não? Qual é a avaliação que você faz desse processo, né? Que você vem enfrentando e enfrentou de dificuldade? Sentiu alguma coisa na pele desse tipo? Eu conversei com a Michele Vale, professora pesquisadora, e ela também entrevistou você quando ela fez a pesquisa sobre o livro da Eunice Quiles, né? Eu estou participando do livro. A senadora, na época, falou que justamente teve dificuldade, que as pessoas não entendiam ela sentia na pele essa pressão por ser mulher, e um parlamento predominantemente de homens. Como é que você sentiu isso? Olha, foi diferente? Érica, na verdade, eu sempre procurei na minha vida construir amizades. Então, assim, eu não estou ou nunca quis tornar os mandatos eletivos que já exerci como um cargo que pudesse me distanciar das pessoas. Ao contrário, eram cargos que eu sempre procurei fazer com que nós tivéssemos cada vez mais a aproximação com a população, porque ali eu estava representando a população sempre. Então, a minha vida sempre foi buscando a paz. Eu sou uma pessoa de apaziguar. Eu não sou alguém de comprar briga, não gosto. Eu faço tudo para apaziguar. Mas ninguém que me conhece sabe, tem a certeza
de que eu sou uma pessoa completamente determinada. Se eu tiver uma missão para cumprir, eu cumpro a missão. Então, eu sou exatamente dessa forma. Eu não tenho hora para dormir e tenho hora para acordar. Então, se eu tiver que virar 24 horas para cumprir uma missão, eu cumpro a missão. Se eu tiver que caminhar quilômetros para cumprir uma missão, eu cumpro uma missão. E eu não me acovardo diante de nenhuma pressão. Eu não me acovardo. Quem me viu dentro da Câmara Federal sabe exatamente o que eu estou falando. Então, eu sempre me posicionei. E as pessoas podem me olhar pequenininha, quietinha, sim. Mas eu sou guerreira. Sou uma pessoa que sei exatamente aonde estou e aonde eu preciso chegar. Quando eu falo isso, é porque quando você não tem a determinação, Érica, você não sai do lugar, porque você não sabe onde você está. Então, eu sou uma pessoa exatamente de luta. E sempre, em todos os espaços por onde eu estive, eu fiz questão de marcar a minha posição. Então, eu fui deputada com vários colegas, e você pode questionar todos os deputados estaduais que no período em que eu estive como deputada, e eles vão lhe dizer isso, pelo menos eu espero que digam. A nossa relação sempre foi de muito respeito e de muita amizade. Na Câmara Federal, da mesma forma, porque eu acho que nós, mulheres, a gente nunca vai poder e não pode se intimidar. Então, quando você chega na Câmara Federal, você tem, no meu caso, na época, em 2015, são 513 cadeiras, nós tínhamos 51 parlamentares e todas as mais cadeiras dessas 513 eram de homens. Mas a gente sabia exatamente o que nós precisávamos fazer. Nós tínhamos muita unidade na bancada feminina. E não foi à toa que eu presidi a segunda maior comissão da Câmara dos Deputados, que foi a Comissão de Seguridade Social e Família. E era uma mulher. Em toda a República, eu fui a 4ª mulher a presidir essa comissão. Então, eu presidi 151 parlamentares, vários ministros de Estado, como meu querido colega Mandetta, deputado Ricardo Barros, também todos foram colegas dessa comissão, e ali eu estava presidindo com muita honra, com muita alegria, aprendendo muito também, fazendo um trabalho junto. Então, é claro que esse preconceito, ele está muito enraizado, porque o preconceito é muito mais enraizado no nosso meio do que os princípios. Agora, nós, mulheres, precisamos mostrar exatamente pelo nosso trabalho, aquilo que nós queremos ajudar a construir. Vamos mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando a gente. A gente já está finalizando aqui já a nossa entrevista. Eu aproveito também, parabenizo toda a equipe do Convergente. Esse é um portal que ele é escrito por mulheres. Poxa. Então, todas as mulheres do Convergente estão de parabéns, e a gente tem o Marcos também, que trabalha nessa edição, que está aqui com a gente fazendo a filmagem. Estou muito feliz. E um abraço especial também para todo mundo do Portal Manaus, especial Letícia Barbosa. E as pessoas estão falando para você aqui, ó, Gleise, mulher de luta e compromisso com o povo do Amazonas. Obrigada. Então, Paulo Henrique pergunta se ela sente falta de andar pelo interior. Olha aí, tá com saudade de andar para o interior? Aí, para falar sobre isso, eu quero perguntar, quais são os planos para 2022? Vai vir concorrer a algum cargo? Qual será o cargo se vier? E como é que está a tua relação com a sua legenda partidária hoje? Tem interesse de mudar? Como é que está a situação? Nossa, a Érica logo fez um apanhado, né, gente? Primeiro, sim, eu estou no PSDB, minha relação com o meu partido é excelente, não é, com o nosso querido prefeito Arthur Vigílio Neto, nosso senador da República, foi prefeito, é o costume de dizer, né, gente? E hoje presido o PSDB Mulher. Não é um trabalho que nós estamos fortalecendo muito. Em relação ao interior, eu quero dizer que a minha relação com o interior é muito grande, gente. Lembrando que agora, recente, inclusive a ministra Damares esteve aqui na cidade de Manaus fazendo a entrega de 10 kits para os conselhos tutelares de uma emenda minha como deputada federal. Então, 10 municípios receberam um carro e toda a equipagem dos conselhos tutelares para fazer o fortalecimento da política da criança e do adolescente. Estamos aqui com, acho que uns 2 meses que a ministra veio aqui só para fazer isso. Eu sou muito grata. Iranduba, Itacoatiara, tantos outros, Presidente Figueiredo e outros municípios que receberam, e a cidade de Manaus também
vai ser contemplada. Então, eu acho isso muito importante lembrar. Então, a minha relação com o interior, eu gosto demais de fazer essas idas ao interior. A população do Amazonas, população muito querida, e eu sou muito grata toda vez que posso trocar com essas pessoas essa experiência, eu saio ganhando. Exatamente por isso, porque é um aprendizado. Então, eu sou muito feliz, muito obrigada. E espero muito poder estar aí no interior do Amazonas muito em breve também. E quero falar sobre os meus planos. Você sabe, Érica, eu sou uma pessoa muito cristã. Um dia eu me esvaziei totalmente, exatamente para que os sonhos de Deus eu possa vivê-los. Então, eu estou preparada para a missão. Eu estou exatamente preparada para a missão. A população do Amazonas sabe que eu sempre peço a Deus que eu possa honrar, ter zelo por tudo aquilo que a população me coloca para fazer. Então, eu estou sempre à inteira disposição, dentro ou fora, sempre à inteira disposição. Sempre vou defender a participação das mulheres na política. É muito importante lembrar, gente, que a política é o espaço onde a nossa vida ela é completamente decidida. É a escola do seu filho, é o quilo do seu feijão, é o arroz, é a sua água, é a energia, é tudo, é o seu emprego, tudo passa por uma decisão política. E é muito importante quando você se preocupa para quem você vai entregar essa responsabilidade de cuidar da sua vida e da vida dos seus filhos. E eu tive sempre muito cuidado. Deus me conhece, conhece meu coração. Eu não sou perfeita, eu tenho muitas falhas, mas se tem algo, graças a Deus, que eu me orgulho, é saber que tive zelo pelos mandatos que a população me honrou em receber. Tive zelo, tive o cuidado, procurei muito fazer o meu melhor. Talvez o meu melhor ainda não seja o melhor que a nossa população mereça receber, mas eu nunca fiquei em casa quando deveria estar lá, falando pela população. Eu acho que isso faz a diferença. E eu acho muito importante lembrar que a população do Amazonas, ela quis sim colocar uma mulher nas últimas eleições de 2018 para lhe representar. Se você olhar as 8 cadeiras, as 8 vagas, lá está o nome de uma mulher, Conceição Sampaio, que pelo voto estaria na Câmara Federal, pela coligação ficou fora. E eu, mesmo assim, Érica, sou uma pessoa muito grata, porque sei exatamente que a população do Amazonas me queria na Câmara Federal lhe representando. Na Câmara ou fora da Câmara, a população sabe que pode contar comigo. Eu não faço do mandato um lugar de status. Sempre procurei fazer dos meus mandatos algo que trouxesse benefícios para a população do meu estado, mesmo fora da Câmara Federal, até esse momento, graças a Deus por isso, e aqui faço um agradecimento também ao governo federal, porque recentemente nós estivemos entregando toda a equipagem dos conselhos tutelares, e eu não sou mais, ou não estou mais como deputada, e ainda assim, todo o resultado do nosso trabalho, eu digo nosso, porque eu nunca fiz nada só. O nosso trabalho é feito a várias mãos, nós ainda estamos vendo até hoje acontecer. Então, o dia de amanhã, a Deus pertence. É verdade. Não é? Mas eu estou aqui como mulher, como cidadã, sempre à disposição do Estado do Amazonas. A gente está ao vivo e ao vivo a gente não controla muitas coisas, né? Mas, assim, impressionante, as pessoas estão participando e estão todas com elogio a você. Você tem uma trajetória aqui no estado do Amazonas. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada, Érica. Eu sei e sinto que a gente ainda vai se encontrar outras vezes. Tenho certeza que você vai aceitar também os nossos convites futuramente para a gente conversar sobre a política aqui no estado do Amazonas. E para quem está assistindo você, que está com saudade das suas entrevistas, deixa aí uma frase que representa a Conceição Sampaio. Hoje eu só quero agradecer. Então, gente, um beijo para todos vocês. Muito obrigada. É uma alegria e eu sou assim, eu sou muito feliz, graças a Deus por isso, sou uma pessoa feliz, porque a coisa mais importante da vida é exatamente você poder olhar no espelho e saber quem você é. Eu sei exatamente quem eu sou e eu fico muito feliz quando consigo olhar nos olhos das pessoas e essas pessoas saberem exatamente que eu ainda sou e vou continuar sempre sendo a Conceição. Simplesmente a Conceição. Então, beijos, que Deus continue nos abençoando
Muito obrigada, Érica. Foi uma honra. Muito obrigada mesmo. E essa entrevista vai ter a gente vai fazer aí, tem o YouTube, a gente tem o Facebook e vai ter uma matéria especial, como também o nosso podcast.